Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais um vídeo com leitura e comentário de uma mensagem psicografada. Sempre lembrando que essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa espírita, o Núcleo Espírita Kardecista Renascer. São relatos de espíritos que ainda se encontram muito ligados à psicosfera terrena, não se tratando de espíritos com alto grau de evolução. A mensagem que vou ler hoje foi psicografada no dia 12 de maio de 2022 e ela começa assim. Eu sentia tanto orgulho dela, minha filha Júlia. Antes de mais nada, uma alma boa. Onde havia sombras e incertezas, Júlia nasceu trazendo esperança e alegrias. Eu que era infeliz, em um casamento sem amor e um trabalho entediante, à frente dos negócios de meu pai, senti-me renovado. Apaixonei-me imediatamente por aquele bichinho enrugado e cor-de-rosa. Juro que a bebê sorriu naquele nosso primeiro encontro. Nos primeiros anos, sua curiosidade me encantava. Estava sempre querendo saber de onde vinham os pássaros, para onde iam as formigas, para que isso, por que aquilo. Minha esposa já estava doente e depois do nascimento de Júlia, piorava a cada dia. Sem sair do quarto, a rotina da casa continuava graças aos empregados. E a pequena Júlia cresceu. Quando completou 7 anos, a mãe, que há muito já não vivia, se foi. Desocupei o quarto e o transformei em uma sala de jogos e leitura. Eu e Júlia passávamos muitas horas juntos, lendo, montando quebra-cabeças e jogando xadrez. Lembro-me bem do seu baile de 15 anos. Tanto orgulho senti ao rodopiar com minha mocinha pelo salão. Já estava em meu segundo casamento, com 2 filhos pequenos. Minha nova esposa, ao contrário da primeira, gostava de badalação e estávamos sempre envolvidos em compromissos diversos. Depois do baile, veio a formatura no colegial e Júlia, sempre reservada, foi se afastando aos poucos, quase sem que eu percebesse. Aos 21 anos, ela deixou a faculdade para se casar com Paulo, um funcionário da empresa. Eu não simpatizava muito com ele, mas decidi não me opor. Depois do casamento, aumentei o salário de Paulo consideravelmente, mas procurava não ter contato com ele. Via Júlia com pouca frequência e percebia ela triste, mas minha filha sempre afirmava que estava tudo bem. Certo dia, no caminho do trabalho para casa, senti muita saudade de Júlia. Dei-me conta que fazia quase 1 ano desde a última vez que havíamos estado juntos. Resolvi fazer uma pequena surpresa. Chegando ao prédio onde o casal morava, pedi ao porteiro que não me anunciasse. Toquei a campainha do apartamento, que eu lhes dera de presente de casamento, e Júlia veio me atender. Estava com aparência horrível, magra, descuidada, com uma mancha roxa no braço e 2 dedos da mão imobilizados. Inocentemente, perguntei o que tinha acontecido, e ela disse que havia caído da escada enquanto limpava o armário. O apartamento estava bagunçado. Indaguei pela empregada e Júlia me disse que essa havia pedido as contas. Perguntei sobre o que estava fazendo da vida e ela desconversou. Reclamou que andava com muito sono e com fortes dores de cabeça, mas já tinha se consultado com um médico e estava tomando os remédios que ele receitou. Fiquei apreensivo e já no dia seguinte contratei um detetive particular para saber o que estava acontecendo com minha filha. 20 dias depois, o detetive me passou o relatório.
Paulo era um homem infiel e agressivo, viciado em jogos. Era visto com frequência em um cassino clandestino, acompanhado de mulheres. Júlia raramente saía de casa, enquanto o marido se ausentava com frequência, muitas vezes por vários dias seguidos. Os vizinhos suspeitavam que ele a agredia. Ouviam gritos e objetos sendo jogados e quebrados no meio da noite. Paulo tinha passagem pela polícia por estelionato. Ele também era suspeito de desviar grande soma da minha empresa. Fui ao apartamento de Júlia imediatamente e a encontrei desacordada, com marcas de violência pelo corpo. Consegui despertá-la e ela falava coisas desconexas. Levei-a ao hospital. O médico, antigo colega da escola, a examinou e me disse que ela estava sob efeito de drogas. O nariz e algumas costelas quebrados, além de várias escoriações. Deixei minha filha hospitalizada. Paulo soube da internação e me procurou furioso. Me acusou de nunca ter me importado com minha filha. Eu o afastei do seu cargo na empresa e ameacei chamar a polícia. Levei Júlia para nossa casa na Serra e tirei uns dias para ficar com ela. Minha filha foi se recuperando com a ajuda de medicamentos e meus cuidados. Dormíamos no mesmo quarto, jogávamos, montávamos quebra-cabeças, caminhávamos de mãos dadas e ela foi quebrando o silêncio. Minha filha foi vítima de um psicopata e sofreu em suas mãos durante 3 anos. Paulo no começo era um príncipe, bonito, gentil, educado, divertido. Já na lua de mel, começou a se revelar agressivo e mentiroso. Frequentemente, Júlia atendia telefonemas de mulheres à procura de seu marido. Ela falou com Paulo sobre suas suspeitas e ele a agrediu fisicamente pela primeira vez com socos e chutes. Logo disse estar arrependido e prometeu que iria mudar. Mas o marido continuou tendo seus casos extraconjugais. Passava noites fora de casa e as agressões se tornaram cada vez mais frequentes. E a mesma cena se repetiu inúmeras vezes. Júlia arrumava as malas para ir embora, Paulo chorava, ameaçava se matar, se dizia arrependido, fazia 1000 promessas e tinha uns dias de paz para logo o marido aprontar novamente. Nos últimos meses, Júlia começou a se sentir estranha. Acordava sem se lembrar o que tinha acontecido na véspera, confusa, sem noção do tempo e com marcas e dores no corpo. Paulo disse que ela era sonâmbula, mas já tinha procurado um médico que receitara alguns medicamentos. Convenceu-a de que ele estava cuidando dela e tudo iria ficar bem. Paulo a dopava com drogas que deixavam Júlia sonolenta e confusa, incapaz de reagir ou pedir ajuda. Voltamos para o Rio de Janeiro e Júlia ficou alguns meses internada em uma clínica de repouso. Saiu de lá e foi morar conosco por um tempo. Depois quis estudar fora e foi para a França. Lá conheceu seu marido, pai de seus 3 filhos. Eu sonhava frequentemente com a mãe de Júlia, me acusando por ter negligenciado nossa filha, e culpava Paulo, incapaz de esquecer o que ele havia feito. Mais de 10 anos se passaram desde meu último contato com o ex-marido de Júlia. Certo dia vi na televisão a notícia de um suspeito de assassinato. O corpo de uma mulher com marcas de violência fora encontrado enterrado no quintal de um sítio no sul do país. Mostraram um retrato falado que me deixou surpreso. Aquele homem parecia com meu ex-genro. Procurei o detetive mais uma vez e o contratei para investigar o sujeito. O detetive descobriu que era mesmo Paulo, foragido e procurado pela polícia paraguaia por outro homicídio. Sabendo de seu vício em jogos e com a ajuda de um conhecido,
fazendeiro na fronteira com o Paraguai, conseguiu localizá-lo na região. Fomos em busca do maldito. Armamos uma emboscada e o capturamos. Mantive Paulo em cativeiro e o torturei sem misericórdia, impiedoso, até matá-lo. O fazendeiro se encarregou de esconder o corpo e eu voltei para casa tentando seguir minha vida. Não me senti aliviado, conforme eu esperava. O casamento e os negócios iam mal, e eu estava sempre irritado. Tinha pesadelos constantes, com Paulo me perseguindo, tentando se vingar. Muitas vezes acordava e o via me olhando com ódio e escárnio. Desencarnei após sofrer um infarto e fiquei vagando por regiões onde era sempre noite. Estava dominado por sentimentos de ódio, rancor, culpa e remorso. E algum tempo se passou. Até que minha querida Júlia, em sonho, me visitou. Deitou-se em meu colo e me falou de amor e perdão. Me mostrou seus filhos crescidos e vi que ela estava feliz. Naquele instante, senti um alívio enorme, como se um grande peso me fosse tirado. Ela me falou de uma possibilidade: aceitar a ajuda daqueles que ela chamou de amigos espirituais e reencarnar como irmão de Paulo, que perambulava transtornado, me procurando em região semelhante, com sua mente doentia, perseguido por sua própria imaginação. Diante desta possibilidade de me livrar do remorso e do ódio, pude finalmente deixar a região escura. Hoje eu sigo aqui, na colônia espiritual, me preparando para reencontrar meu rival. Tive acesso às minhas últimas encarnações e compreendi a necessidade de me ajustar com Paulo. Há muito alimentamos ódio mútuo, em conflitos onde ambos somos vítimas e algozes. Sei que sou o único responsável pelas minhas escolhas e que quando voltar ao plano físico, terei que tentar consertar, reparar os meus erros. Ainda não estou pronto, mas peço a Jesus que me dê forças e sabedoria para não errar novamente. Só me resta perdoar e aprender a amar. Pelo Espírito, Leonel. São palavras de Jesus, conforme escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Quando Jesus nos diz para que nos reconciliemos com nossos adversários, Ele nos fala de perdão, de perdoarmos aos nossos devedores, aqueles que nos tenham ofendido de alguma forma. E Ele nos adverte quanto à urgência para que essa reconciliação aconteça o quanto antes, enquanto estivermos com ele, o adversário, a caminho, ou seja, enquanto estivermos encarnados, para que este conflito não se perpetue. Kardec comenta essa passagem do Evangelho, afirmando que há um efeito moral, assim como também um efeito material relacionado aos conflitos. Segundo o codificador, a morte do corpo físico não resolve o problema, não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, o espírito, que desencarna com sentimentos de rancor e ódio, sentimentos distanciados do amor, segue no plano espiritual, perseguindo seus adversários, desejoso por vingança. E o espírito desencarnado, livre das limitações impostas pelo corpo material, tem mais facilidade de perturbar aquele que ele tem por inimigo. Muitas vezes, não conseguindo atingir diretamente seu objetivo, ele busca atingir indiretamente,
desequilibrando seus entes mais queridos, os afetos que lhe são mais caros. E quando esse ser encarnado, por invigilância, vício ou por algum tipo de afinidade, abre as portas, o resultado é um processo obsessivo. Kardec afirma que os casos mais graves de obsessão são resultantes da influência de espíritos vingativos. Daí a necessidade de estarmos atentos ao alerta do Divino Mestre, de corrigir o quanto antes os nossos conflitos com o nosso próximo, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos no caminho, para evitar que as discórdias sejam levadas para o plano espiritual e para existências futuras. Kardec conclui afirmando que enquanto não perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e de rancor. É preciso que não nos esqueçamos que, embora exista a injustiça neste mundo de provas e expiações, caracterizado pela predominância do mal, não existem injustiçados. De alguma forma, a vítima direta, a Júlia, estava envolvida neste conflito e, ao sofrer em uma relação abusiva, expiava alguma falta passada. Nada é por acaso. Os afetos, bem como os desafetos que encontramos ou que reencontramos na vida, são consequências de nossas relações pretéritas. São parte de nossa programação reencarnatória, sempre com o propósito da evolução e aprimoramento moral. No caso dos adversários, quer sejam eles pequenas antipatias ou inimigos acirrados, são pontas que precisam ser juntadas, relações que precisam de ajuste. A doutrina espírita esclarece que nós somos seres criados simples e ignorantes em constante evolução. E passamos por provas e expiações ao longo de nossas jornadas no plano físico, a fim de consolidarmos os nossos aprendizados. E nossos adversários na caminhada são instrumentos pedagógicos, são aqueles que nos proporcionam treinamento no bem. E Júlia, vítima direta dos maus tratos de Paulo, é bem-sucedida em sua prova. Ela, depois de se livrar de um relacionamento abusivo, violento, se recuperou, tomou as rédeas da própria vida e seguiu em frente, sem mais olhar para trás, sem ressentir mágoa ou ódio. Ao fazer isso, ela se libertou daquela situação. Perdoar não significa aceitar. Júlia vivia uma relação que colocava em risco sua integridade física e mental, e não seria racional da parte dela insistir nessa relação. Perdoar é deixar ir, tirar a mágoa, o ressentimento, deixar o outro seguir com suas escolhas. E foi o que ela fez. O mesmo não aconteceu com Leonel, o nosso narrador, pai de Júlia. Sentindo-se culpado pelo sofrimento da filha e trazendo lembranças inconscientes de seus conflitos com Paulo de outras vidas, algumas situações não resolvidas, ficou preso ao desejo de vingança, aos sentimentos inferiores de ódio e rancor. Ele teve a oportunidade, foi atrás e se vingou daquele que magoara sua filha, na ilusão de que essa vingança o reconciliaria consigo mesmo, lhe traria paz. Porém, ao alimentar este ciclo de ódio, gerando mais violência, ele continuou preso ao seu adversário, mesmo após o desencarne de ambos. Aquele que perdoa paga seu débito e se libera do conflito. Portanto, quem perdoa é mais beneficiado do que quem recebe o perdão, porque aquele que sofre a ofensa está no momento da colheita
e quando perdoa, se desvincula dos efeitos do mal que tenha praticado, enquanto que o que causou a ofensa está no momento do plantio, da ação, e invariavelmente colherá, sofrerá a reação. E a espiritualidade benfeitora, os instrumentos da misericórdia divina, permitem o reencontro de Júlia em desdobramento durante o sono e seu pai, preso em região umbralina. Ela, que foi bem-sucedida em sua provação, quando não se prendeu e não se deixou prender nas amarras do ressentimento, da mágoa, do rancor, da desilusão, teve condições de ensinar as lições de perdão com o seu exemplo ao seu pai, despertando nele a necessidade de perdoar, de reconciliar com seu adversário. E eu termino este comentário citando as palavras do Divino Mestre em seu Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Recordemos sempre que Deus jamais deixa ao sabor da vingança aqueles que souberam perdoar. Muito bem, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e nos ajude a divulgar o conhecimento espírita. Se você ainda não está inscrito, eu peço que, por favor, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a crescer. Para conhecer outras histórias, para saber mais sobre o nosso trabalho de psicografia, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Mais uma vez, muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.